negro, pobre, filho ilegítimo, santo da Igreja. Essa é a história de São Martinho de Porres, o primeiro santo negro latino-americano. Em uma de suas imagens mais famosas, ele é representado com uma vassoura, que simboliza sua humildade e dedicação ao trabalho. Ele nasceu em Lima, no Peru, e também é por isso conhecido como São Martinho de Lima. Em seu tempo, sofreu muito a discriminação por causa da cor de sua pele. Mas é também verdade que ele foi realmente amado por milhares de outras pessoas, pessoas que tiveram suas almas tocadas pela caridade deste homem, um homem simples que se fez escravo de todos. Podemos dizer que foram bem-aventurados aqueles que tiveram o privilégio de desfrutar da sua presença. Conhecedor dos remédios naturais e tendo uma vida de fervorosa espiritualidade, Martinho ajudava a curar as dores do corpo e também da alma de uma população cada vez mais carente de amor. Agora eu quero relembrar aqui a profunda simplicidade desse homem que soube atrair tudo e todos para Deus. Martinho nasceu na cidade de Lima, capital do Peru, no ano de 1579. E é neste mundo que Martinho aparece. Ele nasceu com a cor dos escravos. Muitos diziam que ele nasceu com a cor da pele errada. Sua mãe era uma mulher inteligente, muito devota, e foi ela quem instruiu o filho no caminho de Cristo. Seu nome era Ana Velásquez, uma escrava liberta que nasceu no Panamá. Ela havia conquistado o coração de seu patrão aristocrático, o nobre senhor espanhol Juan de Porres. Desse relacionamento nasceu Martinho, um menino que estava destinado a viver o resto da vida na mais profunda miséria. Sua história poderia terminar aqui e seria apenas mais uma dessas histórias com aquele final trágico e enfadonho que todos já sabemos de cor, não é? Ou seja, sua crônica poderia se resumir à triste história de uma mulher solteira que carrega o estigma de ter um filho ilegítimo. Agora imagine essa pobre coitada a andar pelas ruas da América Espanhola do século XVI. De acordo com o curso natural dessa tragédia comum, Martinho teria nascido para ser inexistente. No dia em que ele foi registrado, por exemplo, ele recebeu apenas o nome da mãe. Naquele local do papel da certidão de batismo, onde deveria constar o nome do pai, para não ficar em branco, foi colocado que Martinho era filho de um pai ignorado. Era como se Martinho não existisse neste mundo. Mas a sua história não termina dessa maneira. Ele era uma criança diferente, tinha um olhar esperto, estava sempre bem disposto, bem-humorado. E como diziam, não havia tempo ruim com o jovem Martinho. Até mesmo seu pai, o senhor Juan de Porres, percebeu as boas características do filho e ficou bastante contente com isso. O senhor Juan havia por muitos e muitos anos renegado a criança por causa da cor de sua pele. Mas no íntimo de seu coração, o senhor Juan sabia que, como cristão, ele deveria reparar urgentemente esse grave pecado. Anos depois, quando finalmente o senhor Juan de Porres foi escolhido para ser o governador do Panamá, reconheceu oficialmente seu filho mestiço e deixou condições para que ele e sua mãe pudessem sobreviver na cidade de Lima. Sua mãe era muito inteligente e falava muito bem o espanhol. Foi ela quem educou o filho, tanto nas primeiras letras como principalmente nos caminhos de Deus. Em muitas ocasiões, sua mãe reparou que o menino possuía uma graça especial. Por volta dos 8 anos de idade, Martinho sentiu interesse pelo trabalho de barbeiro e começou como aprendiz ali numa barbearia próxima à sua casa. E Martinho foi crescendo em graça e também em caridade e tinha muita facilidade para aprender. E foi observando seus vizinhos farmacêuticos que Martinho teve contato com as primeiras noções básicas dessa profissão. Ele percebeu que seu mestre de barbearia era também um farmacêutico. E realmente naquela época ser barbeiro era o mesmo que dizer que o sujeito também era dentista e cirurgião.
e ele logo aprendeu esse ofício com muita eficiência. É evidente que a graça de Deus já estava ali, agindo em sua vida e através dele. Rapidamente, sua rotina de trabalho na barbearia entrou num ritmo acelerado, pois vinha gente de todas as classes sociais em busca da ajuda do jovem Martinho. Frequentemente ele recebia pessoas com as mais diferentes necessidades. Uns, por exemplo, reclamavam de dor de dentes, e Martinho ali logo aplicava algum remédio adequado ou fazia ele mesmo a extração daquele dente. Outros chegavam com algum sangramento de uma ferida exposta e entrava em cena a figura do cirurgião Martinho. Nessas ocasiões ele costumava dizer: "Eu te medico, Deus te cura." O fato é que a pessoa saía mesmo dali bastante aliviada e eternamente agradecida. No entanto, a vocação religiosa falou mais alto no coração de Martinho. Seu desejo era vestir o hábito dominicano. Havia um convento de Santo Domingo de Lima, ou Convento del Santíssimo Rosário. Esse convento foi fundado em 1535, possui influências do estilo barroco e claustros de uma inconfundível beleza. Ali também podemos encontrar uma magnífica imagem da Santíssima Virgem do Rosário, que é a padroeira do Peru e da Ordem dos Pregadores. E era para esse convento que os olhos e o coração de Martinho olhavam fixamente com muita alegria. Sim, ele, aos 15 anos, já sabia muito bem que queria ser religioso desse convento. Sua mãe também ficou bastante feliz e aprovou a ideia do filho. Porém, naquela época, a Ordem dos Dominicanos, a Ordem dos Pregadores, não permitia a entrada de um irmão mulato. Porém, os superiores do convento, percebendo claramente que o menino tinha mesmo vocação religiosa, permitiram que ele entrasse para a ordem, mas como terciário, ou seja, não como religioso professo, que é aquele que professa os 3 votos eternos de obediência, pobreza e castidade. E Martinho, dessa forma, foi aceito como doado, ou donato, como eles diziam. Donato era uma espécie de alguém que faz tudo ali no convento. Martinho estava muitíssimo feliz por ter sido aceito na ordem. Ele realizava ali os trabalhos mais humildes, sempre com o espírito de servir e não ser servido. Ele cuidava da enfermaria, cuidava da roupa dos frades, cortava o cabelo de todos os irmãos ali, exercia a função de sineiro e varria o chão com uma maestria impressionante. Tanto que mais tarde, em sua iconografia, ele será representado com uma vassoura na mão. Martinho ainda dedicava cerca de 6 a 8 horas por dia para a oração. Ele foi agraciado com vários dons extraordinários, como, por exemplo, o dom da bilocação, que é aquela graça de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Era fato notório e do conhecimento geral de que Martinho entrava através das portas fechadas, atravessava paredes em locais onde sua presença era mesmo necessária. Tudo isso era feito, evidentemente, pela graça e misericórdia de Deus para realizar a caridade e aliviar as dores de algum irmão enfermo. Mas o pai de Martinho, que morava no Panamá, estava bastante furioso. Ele aprendeu com o tempo a admirar as virtudes do filho. Quando ele soube que Martinho era quase um escravo dos dominicanos, o senhor Juan ficou muito revoltado e elevou o tom da conversa com os religiosos. Ele foi até Lima conversar com o prior, ou seja, com o superior do convento, e aquela visita inusitada do governador do Panamá causou mesmo muita sensação e burburinho na cidade. O senhor Juan expôs suas razões. Ele relembrou aos irmãos da ordem de que ele era um descendente dos nobres cavaleiros da Ordem de Alcântara, uma ordem de cavaleiros que havia lutado nas cruzadas e que não admitia que um filho seu estivesse naquela situação desprezível junto aos filhos de São Domingo, ora essa. O senhor Juan era claro em sua mensagem, ou seja, ele queria que o filho fosse logo aceito como um irmão religioso igual aos outros. Os superiores do convento explicaram que não poderia ser assim, que existia uma regra na ordem,
e que eles iriam manter Martinho como Donato, ou seja, como um irmão leigo, que era o lugar mais baixo na hierarquia da ordem dos pregadores. Para muitos, ser um Donato era ser uma pessoa inferior, devido ao fato de não ter professado os 3 votos solenes. E depois de muito diálogo entre os superiores do convento e o senhor Juan de Porres, todos chegaram a um acordo que deveriam deixar Martinho escolher, ele que decidisse o que queria fazer da vida. E Martinho, que era um rapaz bastante prudente e dono de uma incomparável humildade, apresentou-se diante deles e disse: Meu pai, meus irmãos, nas coisas de Deus não existem superiores e nem inferiores. Eu estou muito bem com a minha condição. E assim Martinho permaneceu no convento, onde trabalho não faltava. Ali ele exercia a função de barbeiro, dentista, cirurgião. Naquela época, essas funções eram exercidas pela mesma pessoa, e Martinho havia aprendido pelo menos os conhecimentos elementares de medicina. Diziam também que ele curava mais pela sua fé extraordinária do que pelos seus saberes médicos ou medicinais. O convento estava sempre lotado, havia quase 200 frades morando ali e muitos adoeciam com frequência ou adoeciam todos ao mesmo tempo. E como Martinho era responsável pela enfermaria e também pelo tratamento pessoal de cada irmão, às vezes não dava tempo de atender a todos. Sempre tinha ali um paciente um pouco mais complicado, que de paciente mesmo só tinha o nome. Certa vez, um dos irmãos ficou doente e foi reclamar com Martinho por que não estava recebendo tratamento. Esse irmão, muito exaltado, gritou na frente de todo mundo que Martinho não passava, abre aspas, de um cachorro mulato. E todos ficaram ali olhando, esperando que Martinho tivesse uma resposta bem dura para corrigir aquele irmão imprudente. No entanto, a reação de Martinho foi sempre ao seu próprio estilo, Sempre no mais alto bom gosto. Martinho se ajoelhou diante daquele irmão que o insultava e disse: Obrigado, irmão, por me lembrar quem realmente eu sou. E Martinho realizava seus talentos de enfermeiro. Ele servia e cuidava de toda a comunidade que precisava. Era comum que as pessoas fossem até o convento em busca de seu auxílio, e sua bondade também se estendia ao reino animal, lembrando muito aqui a trajetória de sensibilidade de São Francisco de Assis e também de Santo Antônio de Lisboa. Conta-se que, certa vez, um homem matou um cão e ia jogá-lo no esgoto. Quando Martinho viu aquilo, ele ressuscitou o animal. É também bastante conhecido aquele episódio onde várias ratazanas apareciam ali na enfermaria para roer as roupas dos doentes. Então um dia Martinho falou aos ratos, pediu para que eles fossem embora e que ele, Martinho, se comprometia que todos os dias daria um prato de comida a eles. Esse prato de comida seria deixado lá fora, num lugar bem distante. A verdade é que, depois desse fato, nunca mais apareceu um rato na enfermaria do convento. E existem também vários outros casos de histórias curiosas de São Martinho com os animais. Em muitas de suas imagens, ele é visto com um cachorro, um gato e um rato. Conta-se que o gato e o cachorro estavam se alimentando quando apareceu um rato que também queria comer e houve uma briga entre os 3 animais, E São Martinho ele teria conseguido conciliar os 3 animais para que eles pudessem comer no mesmo prato. Martinho se considerava irmão de todas as pessoas. Ele dizia que era escravo de todos e também de cada um. Se a doença de algum irmão piorava, por exemplo, ele logo aumentava seu zelo e atenção com aquele enfermo. Ele tinha o dom de olhar para o doente e fazia ali mesmo um diagnóstico que ia muito além das aparências. Por exemplo, se aparecia diante dele um enfermo que visivelmente estaria em fase terminal, Martinho simplesmente anunciava, para espanto de todos, de que este doente ainda não morreria. Em outras ocasiões, quando ele olhava para uma pessoa que estava visivelmente saudável, ele dizia que essa pessoa iria morrer em breve.
Por isso ele recomendava que essa pessoa procurasse imediatamente colocar a vida em ordem e também buscasse os sacramentos. Martinho costumava jejuar para que sobrasse comida aos pobres. Pouquíssimas pessoas percebiam essa sua virtude, não é? Às vezes ele chegava a comer os restos de pão, mas sempre de forma muito discreta para que ninguém percebesse essas suas penitências. Muita gente rica, sensibilizada pelo exemplo de Martinho, doava de bom grado certas quantias para que o frade pudesse distribuir entre os mais necessitados. E era assim que Martinho ia se exercitando na caridade, curando doentes, dando esmolas tanto a espanhóis quanto a índios e negros, sem distinção, pois eles eram todos seus irmãos. Até o bispo de La Paz, certa vez, quando esteve doente, à beira da morte, resolveu aparecer ali no convento de Nossa Senhora do Rosário de Lima, que era o convento onde estava São Martinho, né? E ali o bispo, aflito, pediu que chamassem Martinho para que o curasse. E quando Martinho apareceu, colocou a mão sobre o peito do bispo, a moléstia foi embora e o senhor bispo ficou imediatamente curado. A fama de sua santidade se espalhou com tanta força que um número cada vez maior de pessoas começou a frequentar o convento em busca de um auxílio qualquer, e isso passou, de certa forma, a interferir na calma do convento. Tanto que o prior do convento percebeu que a vida de oração e meditação de seus frades estava sendo, por assim dizer, prejudicada pelo barulho constante de pessoas que se concentravam à porta da instituição em busca de algum milagre de Martinho. O superior da ordem viu que isso não estava muito certo e chegou mesmo a proibir Martinho de praticar seus prodígios. E quem sabe assim o silêncio poderia voltar ao convento, não é? O fato é que Martinho obedeceu e parou de realizar os seus milagres. Há um caso muito interessante sobre isso, que está registrado em sua biografia oficial. É que certa vez, quando Martinho passava em frente a uma obra, um trabalhador, um pedreiro dessa obra, despencou lá de cima do andaime e caiu para uma morte certa. E quando Martinho viu aquela cena, ele fez alguns gestos com as mãos e gritou: "Irmão, cuidado, não caia!" E conta-se que o homem parou de cair, ficou parado no ar, para espanto de todos os outros trabalhadores e as pessoas que passavam na rua. E Martinho ficou com um grande dilema diante de si, pois ele estava sob obediência de não poder mais praticar os prodígios, mas também não podia deixar morrer aquele trabalhador. Então, ele foi imediatamente até o convento falar com o superior e pediu permissão para ajudar aquele pobre homem que estava caindo. E o superior, bastante comovido com o acontecido, foi até o local e, de fato, viu ali uma enorme multidão que se aglomerava para ver aquele homem extraordinariamente suspenso no ar. O superior do convento autorizou Martinho para que ajudasse o homem a descer, e o homem foi descendo lentamente, como se fosse uma pena a cair no chão. Esse fato calou bastante fundo no coração de muita gente, que começou a gritar palavras de louvores a Deus. E o prior do convento teve que voltar atrás em sua proibição, pois naqueles dias uma epidemia tomou conta da cidade e muitos de seus padres caíram doentes. Martinho possuía uma horta onde ele cultivava as plantas que utilizava para suas medicinas. Então ele misturava esse conhecimento das ervas com a sua fé inabalável e foi dessa forma que ele curou cada um dos doentes. Como se não bastasse o convento estar cheio de padres doentes, Martinho também levava outros doentes da rua para a enfermaria do convento. Até que o superior do convento, bastante alarmado com o contágio, proibiu que Martinho continuasse a trazer seus doentes para o convento. Foi nessa época que a irmã de Martinho, a senhora Joana, ofereceu a própria casa para acolher aqueles doentes que já não cabiam mais ali no convento. Martinho encontrou um pobre índio na rua que estava caído no chão, sangrando até a morte, pois havia recebido uma punhalada. Sem pensar duas vezes, ele levou o índio para o seu quarto, ali no convento. Mas para quê? O superior do convento soube disso e ficou muito bravo com Martinho e o repreendeu por desobediência. Mas o superior teve sua alma bastante edificada quando ouviu de Martinho
as seguintes palavras: Senhor, perdoa meu erro e, por favor, dai-me a instrução, porque eu não sabia que o preceito da obediência é maior que o preceito da caridade. E foi assim que o senhor superior do convento lhe deu permissão para que, dali em diante, Martinho seguisse as suas inspirações na prática de atos de misericórdia. Quando aquela epidemia passou e tudo parecia que voltava ao normal, eis que veio uma terrível crise financeira sobre o convento dominicano. Naqueles tempos difíceis e de muitas provações para os irmãos, o superior do convento tinha que tomar uma decisão. E a decisão foi tomada. Para resolver aquela crise, o prior do convento reuniu alguns objetos mais preciosos do convento e foi vendê-los em praça pública para pagar as dívidas. Essa era mesmo uma atitude extrema, diria até desesperadora, mas foi vista como a única solução possível naquele momento. E Martinho, que estava com sua vassoura a varrer o pátio do convento, soube das intenções dos irmãos e correu em direção à sala onde eles estavam e, chegando ali, quase sem fôlego, falou com muita convicção: Irmãos, não vendam os objetos sagrados da casa de Deus. Vejam, eu sou negro. Vendam-me como escravo. Assim poderão obter um bom dinheiro para sair da crise. O superior do convento e todos os frades ali presentes ficaram petrificados, comovidos com o desapego daquele irmão mulato. E conta-se que foi esse acontecimento que fez com que Martinho fosse definitivamente aceito como padre dominicano com os votos solenes. Mas Martinho só queria o anonimato, ficar invisível com sua vassoura na mão, varrer e varrer, passar despercebido e ser o último, era o que ele dizia. Martinho teve uma atividade intensa como catequista, onde transmitia com incrível desenvoltura e simplicidade o Evangelho aos mais pobres e desamparados. Com as esmolas recebidas, Martinho fundou o Colégio Santa Cruz, em Lima, dedicado ao ensino e ao acolhimento das crianças pobres, crianças que geralmente estavam destinadas à marginalização e à delinquência. Conta-se que esse colégio foi o primeiro do gênero na América Latina. Martinho era também um homem de muita oração e muitas vezes ele foi visto em êxtases profundos, pois tão grande era a sua intimidade com os santos, com Cristo e com a Virgem Maria. Contrariando seu desejo mais secreto, que era permanecer invisível aos olhos do mundo, Martinho de Porres teve suas virtudes apregoadas aos quatro ventos. Ele se tornou a figura principal da cidade e sua imagem representava o triunfo do Evangelho sobre a discriminação daquela sociedade colonial. Pressentindo que chegava aos seus últimos momentos, Martinho pediu que lhe trouxessem o crucifixo, ao qual ele beijou devotamente no seu último suspiro. Era o dia 3 de novembro de 1639, quando Martinho de Lima, com 60 anos de idade, entrou para a vida eterna. Suas virtudes heróicas foram reconhecidas pela Igreja, que o beatificou em 1837 e o canonizou em 1962, confirmando sua festa litúrgica para o dia 3 de novembro. O Papa Paulo VI, em 1966, proclamou São Martinho de Lima como padroeiro dos barbeiros e cabeleireiros. Porém, muitos devotos do santo pedem a sua intercessão também nas causas de justiça social. E é interessante notar aqui a semelhança de São Martinho de Porres com o frei Fabiano de Cristo, que nasceu 37 anos depois da morte física de Martinho. Fabiano realizou um extraordinário apostolado também numa enfermaria de convento entre os mais pobres e doentes do Rio de Janeiro, no Brasil. E eu recomendo vivamente que você veja também esse vídeo de Fabiano de Cristo, o maior tesouro do céu. Em 2015, na comemoração dos 376 anos da morte do santo peruano, a equipe brasileira de antropologia forense e odontologia legal apresentou ao mundo uma incrível reconstrução facial digital de São Martinho de Porres.
Essa reconstrução foi feita a partir das análises do crânio de São Martinho, um crânio que é guardado como relíquia ali no convento de Santo Domingo, no centro histórico da capital peruana. Os pesquisadores ficaram muito admirados com o fato dessa reconstituição do rosto de São Martinho ter grande coincidência com algumas imagens do santo que estão espalhadas pelas igrejas de Lima. Quando andamos pelas ruas da capital do Peru, temos a sensação de que vemos São Martinho por ali, emprestando seu manto para cobrir um mendigo, na certeza de que estava agasalhando ao próprio Cristo. Foi por essas ruas que nos convidam a mergulhar na arquitetura colonial que caminhou o santo homem Martinho. Caminhou em busca de seus doentes e peregrinos. No chão que ele pisou, a terra santificou. As ruas, as paredes, as árvores, os animais, o vento e toda a gente foram testemunhas das palavras de edificação de São Martinho de Porres. Será possível, ó minha alma, que essas lembranças não são suficientes para reacender em vós a fé, a esperança e a caridade?